Olá, Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Bem da Terra. Chega mais também os amigos, aqueles que sempre nos veem, nos acompanham através da tela da Band Internacional. É sempre um prazer compartilhar do dia com todos vocês, levando o que há de melhor em informação, notícias atualizadas, temas, convidados mais do que especiais. E é claro, né, gente, o entretenimento, os grandes, maiores talentos do Brasil e do mundo presentes aqui no nosso palco, no palco do Bem da Terra. Vem aqui comigo pra gente dar uma olhadinha no que temos de destaques para esse meio de semana, né? Olha só, nós vamos falar sobre o Festival de Inverno lá de Cabreúva, no interior paulista. Tem bastante novidade, tem comida boa, tem boa música também. Quer coisa melhor, né? Boa gastronomia e boa música num só lugar? Pois é, a gente vai falar dessas novidades que acontecem aí nesse fim de semana lá em Cabreúva, no interior de São Paulo. Além disso, você reparou como a tecnologia mudou a maneira como as pessoas programam a viagem ou até durante o período aí de viagem, né? O que aconteceu, o que melhorou, quais são as principais dicas? A gente vai trazer então essas informações como especialista aí nesse assunto. Além disso, tem saúde e bem-estar sempre aqui no nosso programa. Vamos falar sobre um programa de emagrecimento saudável aí, pautado em dados sempre científicos, né? Que fazem a diferença para nós. Você sabia que o perdão tem um poder assim irreparável? É muito bom você perdoar aí as pessoas. Pois é, a gente vai falar sobre o poder do perdão hoje aqui no nosso programa também. Tem dicas de filmes aí de cinema para as férias, hein? Criançada tá em casa. E aí, em quais filmes a gente pode assistir em família, com as crianças, em casal também, ou sozinho? Muita gente gosta de assistir o filme sozinho e não há problema nenhum também quanto a isso, né? E claro, tem atração musical. Hoje com ele, viu? Que é ator, que é cantor, participou do The Voice, já fez novela Carinha de Anjo no SBT, tá aqui com a gente hoje. Tem toda essa trajetória e é novinho. Pedro Miranda para vocês. Vamos de som. Oi, galera. Oi. Bora. Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Peça todas as suas sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Aproveite todas as sensações, presa e verdade. O que você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça a felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Oh, 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 oh. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Ainda dentro do seu coração, pureza e verdade. O que você transmite, volta com intensidade. Oh, 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 oh. Peça a felicidade. Daí hoje, Pedrinho aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente sabe, conhece mais dessa trajetória musical. Mesmo novinho, já fez tanta coisa aí na música, né? Vamos saber então como começa o tempo, o clima em São Paulo e várias outras partes desse nosso Brasil. Começamos com a temperatura da capital paulista hoje.
Olha, gente, por enquanto hoje, para quem ainda curte um solzinho aí ao longo do dia, temperaturas elevadas, aproveitem, viu? Porque amanhã, como eu havia falado logo no início da semana, para quem está em São Paulo, nessa região sudeste, a frente fria vem com tudo, mudança brusca aí a partir de amanhã, quinta-feira, tá? Vamos falar de hoje. Hoje amanheceu com 16 graus, máxima para a capital paulista de 28 graus. Amanhã, para vocês terem uma ideia, a máxima para São Paulo não deve passar dos 22 graus. Na sexta-feira, a temperatura baixa ainda mais e aí vai acontecer o quê? Vem temperaturas baixas com a chegada da frente fria e também podem ocorrer chuva. Então é o seguinte, né? Chuva junto com temperatura baixa, então cuidem aí da imunidade de vocês. Bebam bastante água, bastante vitamina C, se alimentem bem, porque realmente vai haver, então, essa mudança significativa de tempo, de hoje para amanhã. Em algumas regiões do sul do país, a gente já tem observado isso, conforme a gente disse já no início da semana, aí algumas cidades, municípios, localidades do sul do país, do Rio Grande do Sul, iniciando aí o dia amanhecendo com 0 grau, ou seja, nem 1 grau, já está muito frio por lá, tá bom? E agora a gente vai para outras localidades com bastante interação, participação de nosso público. Lá em Cristalina, Goiás, região centro-oeste do país, amanheceu hoje por lá com 14 graus e a máxima é de 28 graus. Vamos voltar para o sul, no registro, na verdade, na cidade de São Mateus do Sul, lá no Paraná. 15 graus amanheceu por lá hoje e aí a máxima também muito mais amena, 20 graus. E agora sim, foto, registro, imagem da nossa telespectadora Marli, de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Mandou o céu aí pra gente. E olha, por lá ainda a temperatura elevada um pouquinho, né? 17 graus amanheceu hoje nessa região, nesse município sul-mato-grossense. E aí a máxima deve chegar a 27 graus. Ainda bastante quente aí nessa região centro-oeste, bem como lá em Cristalina, Goiás também. Vamos agora saber o que é notícia, o que é destaque, assunto, atualidade do dia, através dos principais jornais do país. Logo após a gente faz o nosso passeio pelo UOL, portal parceiro aqui da Band. No telão, primeiro jornal, destaque aqui da Folha de São Paulo, estados e municípios ficam de fora de novo texto da Previdência. Proposta apresentada por relator em comissão especial da Câmara prevê economia de R$1 trilhão em 10 anos, viu? Sem acordo entre governadores e líderes partidários, o relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, deixou estados e municípios de fora da sua proposta. A inclusão, porém, ainda pode ser feita na votação no plenário da Câmara. Ali, blindado na Câmara, Moro ironiza oposição. Protegido por integrantes de base do governo que travaram um embate político, né, com membros da oposição, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, prestou depoimento ontem na Câmara. À vontade, o ex-juiz usou de ironia em ataques a congressistas adversários e voltou a criticar o vazamento de mensagens atribuídas a ele sobre a Lava Jato. Aqui, eclipse total do Sol é visto no Chile. Brasileiros tiveram aí visão parcial do fenômeno. Foto tirada de um observatório em La Higuera, no Chile, por volta das 5 horas da tarde lá. No Brasil, passagem da Lua em frente ao Sol foi mais nítida na região sul. Próximos assuntos, notícias e destaques. Capa agora do Estadão, estado de São Paulo. Começamos aqui. Temos aqui, né, dia se veste um pouco de noite, eclipse visto do Observatório La Silla, no Chile. No Brasil, como a gente viu no jornal anterior ali na Folha, também a visão foi parcial. No Chile, os chilenos foram mais privilegiados. Aqui o destaque no Brasil, o novo texto da Previdência prevê R$1 trilhão, conforme a gente deu também destaque na Folha, de reais de economia. Relator deixou estados, municípios e quase todas as reivindicações de policiais fora de seu parecer.
Ali, esporte, né? Todo mundo de olho aí no Brasil. O Brasil tá na final. Gabriel Jesus e Firmino ali ao fundo marcaram seleção, venceu a Argentina aí por 2-0 e fará a final da Copa América com o vencedor ou Chile ou Peru. Parabéns aí pro Brasil e a expectativa tá grande realmente, né? A gente tá nessa torcida. Vamos aí aos próximos assuntos, notícias e destaques. Capa agora do Valor Econômico. O BNDES acelera a venda de ativos do governo federal e a crise reduz o ritmo de investimento em pesquisa. E pesquisa que é tão importante, né? A gente sabe da diferença que faz. E ali, ó, as 10 mais inovadoras, falando em inovação no Brasil, vamos ler ali algumas dessas empresas, né, do perfil de inovação. Primeiro lugar está a Embraer, segundo lugar, Natura. Terceiro lugar, o Whirlpool. Quarto, Hospital Albert Einstein. Ali a gente tem um pouquinho aí da seleção desse ranking aí das empresas mais inovadoras. Agora, então, a gente vai para a capa do Metro Jornal do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos aqui, claro, na capa com a seleção e vamos ver o que eles escreveram aqui na capa do Metro Jornal do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Endiabrado. Pois é, com Gabriel Jesus inspirado, Brasil vence a Argentina por 2-0 no Mineirão. Está na final da Copa América. Camisa 9 fez um gol e deu passe para Firmino guardar, então, o segundo. Aqui, conta de luz, gente, fica 6,48% mais cara para residências. Atenção, hein? Mais aí no seu bolso, mais reajuste, choque no seu bolso. O reajuste começa a valer amanhã para os consumidores ligados à baixa tensão. Para a alta tensão usada por indústrias e comércios, a alta já chega a 8,46%. A inflação em 12 meses foi de 7,66%. Medida afeta aí 7,2 milhões de pessoas de 24 cidades da Grande São Paulo. Aqui, estados e municípios seguem fora da reforma. A audiência com o Moro vira bagunça, né? Ministro fala sobre supostos vazamentos e deputados se atacam. Até troféu ele recebeu. Agora a gente vai então para a capa do UOL, portal parceiro aqui da Band, para a gente ver as notícias e destaques. Chamado de traidor, Bolsonaro intervém por policiais na reforma. Aqui, outro destaque, Brasil vence a Argentina e vai à final da Copa América após 12 anos. Outro assunto, a vontade na Câmara. Moro dribla a pressão da oposição e reforça lado político. E aqui, mais destaques, Luísa Sonza abre as portas da casa em que mora com Whindersson. Vamos lá a outro destaque, outro assunto, o governo expôs detalhes da vida ali de quem? Vamos ver na segunda manchete, de 1.300 adolescentes por 3 anos, dependentes químicos internados. E ali, para a gente fechar o nosso passeio pelo UOL, próximo assunto de destaque, Estados Unidos. Imagens mostram condições precárias de abrigos para imigrantes. Olha só a situação, gente, de quem quer entrar nos Estados Unidos aí dessa maneira, né? Não é fácil e ainda se realmente pego. Olha a situação dos abrigos para os imigrantes. Superlotação, falta de chuveiro e muito mais. E aqui, ó, olha só, elas investem na bolsa. Ganhava R$ 1.600. Hoje ganho 10 vezes mais, diz investidor. Essa pauta que a gente tem trazido muito aqui sobre investimento também, né? Sabendo fazer aí, tendo especialistas, empresas, claro, que te auxiliam nesse sentido, faz toda a diferença. Esses, então, os principais assuntos, as principais notícias, manchetes do dia através dos jornais do país. Logo após, a gente viu também o que é assunto que é destaque na capa do UOL, portal parceiro aqui da Band. Começamos a nossa primeira entrevista do dia falando sobre um tema muito importante, bastante relevante, que todo mundo adora, gente, que é o quê? Viajar, né? E o que mudou na mudança e o que aconteceu, né, com essa mudança de comportamento através do advento da tecnologia? Muita coisa, viu? Porque, olha, as pesquisas, como que você faz todo esse aparato, como é que você se programa e ainda ao longo da viagem, né, que podem vir alguns imprevistos ou não, como é que você pode lidar com tudo isso?
que mudou? A gente vai entender um pouquinho mais com ela, a Mari Cristina, do blog Mari pelo Mundo. Seja bem-vinda, Mari. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Tudo jóia? Vamos falar aqui de um tema que eu sou apaixonada, não só eu, 99,9% das pessoas, né? Que é viajar, né, gente? Bom, e me fala, né? O que aconteceu? O brasileiro, ele tem viajado mais, tem tido mais possibilidades. Com a tecnologia ajudou também, né? Eu estava vendo aqui, tem uma pesquisa que mostra que hoje menos de 20% das pessoas hoje tem o auxílio de uma agência de viagens, né? A maioria acaba fazendo por si só toda essa programação via internet, via aí os auxílios de empresas, né? Que facilitam esse processo. Ou seja, uma mudança aí bastante significativa. Sem dúvida, a tecnologia facilitou a todos organizar uma viagem, né? E aí tem a questão de, apesar de ser mais fácil também, há muitos cuidados a serem tomados, porque você pode comprar sua passagem, você pode reservar o seu hotel, você pode fazer todo o seu planejamento sozinho, sem assistência de uma agência. Mas também precisa consultar os sites seguros, os pagamentos, essa parte toda. Então, Sim. Como tudo da tecnologia facilita, mas tem os cuidados que você precisa tomar. Mas, Certo. obviamente, aqui tem uma foto. Se você vai numa cidade e não planejou para conhecer aquela cidade, a maioria das cidades agora já tem um aplicativo próprio para você poder conhecer aquela cidade sozinho. Jura? Então, baixa no celular. Que E já tem as indicações seria esse aplicativo que a dos gente tá vendo principais aqui. pontos turísticos. A maioria das cidades já Já tem o começaram seu a criar próprio seu aplicativo. próprio Aí é só aplicativo. você buscar na internet Isso. dicas de passeios, Dicas de enfim, passeio. e aí você consegue encontrar. Isso. E Ou já com o roteiro pronto, já né? com o roteiro, Locais pelo menos próximos. as principais dicas de restaurantes, de locais bonitos para se visitar, um pouco da história, que também é super interessante. Porque o que acontece é, geralmente as pessoas quando vão fazer essa programação, não colocam muito em mente, bom, então de manhã eu vou visitar tal lugar e de repente de manhã quer fazer 2 passeios, à tarde mais 2 ou 1 e 1. E aí às vezes você não consegue, coloca muito distante um local do outro. Isso. E aí você pode facilitar isso, então esses roteiros, né, otimizam tudo isso. Os mapas, tem uns que são bem detalhados, passo a passo, o que fazer naquela cidade. Tem outros mais genéricos, os principais pontos turísticos, os imperdíveis naquele local, se você tem um tempo muito limitado. Então tem vários, até a gente selecionou aqui. Tem os internacionais que falam das maiores cidades e tem os locais daquela cidadezinha pequena que você vai conhecer. E são todos muito fáceis de usar, é muito... Ô Mari, aqui você colocou assim alguns guias, né, de viagens interessantes, né? Tem o Lonely Planet, Google Trips, enfim, TripAdvisor, aqui alguns que você geralmente seleciona para realmente fazer um perfil assim de viajante e passar essas dicas, né? Então, são bastante relevantes, esses e de confiança. Isso, são de confiança, é fácil de localizar no celular, todo mundo vai na lojinha, acha a maioria gratuito, alguns mais elaborados são pagos, mas vale bastante a pena. Eu vi ali, né, até a história do Google Tradutor, né, hoje até você conversando, né, você consegue entender, ou colocando através da foto, já vê ali a referência da tradução através de uma foto. Então, isso também, essa tecnologia facilitou as pessoas a terem menos receio, né? Não, mas vou chegar lá, não sei falar a língua, ou inglês, né, propriamente dito. E aí, esse processo facilitou? Facilita. A dificuldade sempre existe quando você não fala a língua, então às vezes é interessante ir numa excursão, ir num grupo, mas se você for sozinho também ajuda muito. Baixa um aplicativo que traduz o japonês ou russo, porque às vezes precisa ler uma placa e aí é muito interessante. Você escaneia ali com o seu próprio celular e ele já mostra a tradução. Então, assim, realmente facilita muito, coisa que antigamente não dava para fazer. Olha, estou aqui com uma pergunta, né? Gostaria de saber da Mari se vale a pena pagar plano mensal de milhas, né? O que você pode falar sobre isso, Mari, sobre as milhas? Depende muito do perfil do viajante. As milhas funcionam muito bem para alguns e não funcionam para outros. Quando a pessoa tem muita disponibilidade de data, de planejar as férias com antecedência e não tem muitas restrições, a milha funciona muito bem. Se a pessoa já tem um monte de restrições e a família
família e vai com crianças, as milhas já são mais difíceis de você conseguir comprar para a família inteira. Agora, se é um viajante solo, individual e tem lá as suas disponibilidades, eu acho que vale a pena. Entendi. Vale E a pena. dicas também para economizar. Todo mundo quer Viajar, passear e, né? claro, economizar. Não durante a viagem. Durante a viagem está liberado, mas assim, ter esse custo-benefício mais adequado, ideal, né? Quais são essas informações? A gente fala sempre do barato que sai caro. Então, Também não é legal, né? Muito então, barato. A economia tem que ser num ponto ideal. Tem planejar com bastante antecedência, 3, 4 meses, para conseguir várias opções de hotéis, várias opções de passagem. Então, a antecedência é um dos principais. Depois, também tem que consultar vários sites seguros, também tem vários que fazem o alerta de preços. Então, se você coloca lá mais ou menos o período que você quer ir, o preço que você quer pagar, ele vai te alertando ao longo dos dias as melhores opções. Então, isso também economiza bastante. Sim. E hotel também, vários sites de hotel, vai montando a sua passagem até chegar no seu orçamento da melhor forma possível. Maravilha. Ideal fazer esse roteiro também, ou se você não encontrar, você falou que a maioria das cidades hoje já tem esses aplicativos disponíveis, né? Onde visitar, como visitar, passeios próximos uns aos outros. Mas é interessante você já ter esse planejamento para não chegar lá, acordar e então, o que a gente vai fazer hoje? Os aplicativos são ótimos para a última Sim. hora. Chegou e não tem o plano. Mas se você tem o tempo, vai no site, tem os blogs, tem os sites da cidade. Quanto mais você puder planejar com antecedência, melhor. Até eu trouxe uma foto aqui. Essa daqui é o Palácio de Versalhes. Eu ia falar, será que é Versalhes? No É horário, lindo lá, né? no horário lotado, com pouco planejamento, Sim. a hora que deu para chegar é desse jeito. Com planejamento, um guia local, o horário certo, todas as dicas. Olha aqui, possíveis, gente, a a diferença, sala né? dos Você vê, ó, espelhos. Palácio Então, de Versalhes aqui tranquilo e aqui ali no já com horário. essa Então, importante assim, muitas movimentação. vezes, dependendo da cidade, se a cidade é muito concorrida, um guia local tem essas dicas e faz um passeio mais tranquilo e torna a experiência muito mais agradável. E aí, com certeza, né? Você consegue ter um outro olhar, uma outra percepção sobre isso, né? Tem o Museu do Louvre também, disputadíssimo, Mona Lisa, aí fica aquele aglomerado de pessoas. E aí eu confesso que eu fui ver o quadro e tal, aí eu olhei, eu falei, gente, mas eu achava que ele era enorme, né? E não, e ainda fica assim, distante, porque aquela multidão. Eu falei, acho que eu vim no horário errado mesmo. Então, o guia, e tem muitos guias brasileiros nos Sim. principais destinos. Então, dá para fazer um tour em português, para quem não fala a língua. Tem muitas opções, pesquisando com antecedência, para evitar. sempre Porque que é o que você possível. falou, a sua experiência torna-se muito mais agradável, né? A questão de gastronomia, restaurantes também, isso é super importante e fala muito, né, sobre um local, sobre uma cidade. Aqui é Fontana? Fontana De Trevi. Lá em A Roma. foto bonita para o Instagram. Gente, olha aqui a diferença. A diferença. E quando eu fui, estava assim, eu fui com um carrinho de bebê. Uau, então Fui qual com a que é o minha horário? filha Me pequena. fala, me dá a dica de Olha, horário. aqui é difícil achar um horário certo. Quem quer fazer uma foto bem tranquila tem que ir muito cedinho. Cedo, né? Muito Porque também cedinho, à noite fica bem disputado por Fica causa bem da luz, fim do dia, entardecer, né? Então, ideal manhã cedinho. E há lugares que são inevitáveis, mas estando bem acompanhado e bem planejado, você consegue parar num lugar adequado, deixar suas coisas, ir com a criança, com segurança, fazer boas fotos. E aí, dançar. você jogou a moedinha pra trás? Eu joguei e voltei todo ano, gente. Eu não voltei. Tem que jogar, hein? Chega lá e joga um monte de moeda, tá bom? Pra trás, aí você volta. Mas olha, não, brincadeiras à parte, a gente vê aqui a percepção como é realmente, né? Quando você tem a dica, a orientação, porque é muito mais gostoso, muito mais prazeroso quando tá mais tranquilo, né? Mais não tá muito tranquilo lotado. e também para evitar qualquer roubo, qualquer problema de se sentir mal com calor, porque tem também a Europa no verão é muito quente. Sim, tem algumas Então, regiões, tem- estava falando com a minha irmã lá, que já tá batendo 50 graus de sensação térmica, tá muito quente, né? E aí, falando também sobre essa questão, esse acesso, tem alguns passes que a gente fala, né? Que acabam dando possibilidade de você fazer vários passeios
com um único cartão. Vale a pena também você conferir isso para não ter que pegar fila ou não ter que comprar o ticket na hora, né? Essa questão dos passeios. Sempre que puder comprar os tickets com antecedência é melhor. Alguns têm data fixa, então você realmente não pode faltar naquele dia. Alguns já têm a possibilidade de validade de 1, 2, 3 dias, então fica um pouquinho mais flexível. Mas se tiver essa opção, compra antes, porque evita a fila. Às vezes são 2 horas de fila para comprar um ingresso e mais 2 horas de fila para entrar. Então, assim, o passe da cidade, que geralmente inclui vários museus e às vezes inclui os transportes públicos, também são muito bons. Certo. Aqui estamos na onde, Central Mari? Park. Ai, que lindo lá também, hein? Esse é um dos lugares que muita gente gosta de tirar foto, que são os lugares instagramáveis hoje em dia, que todo mundo quer tirar aquela foto Então, pegou perfeita. até esse termo, né? Instagramáveis, né? Que são fotos pro Instagram. Isso. E aí tem que localizar lá no Central Park. A pessoa quer tirar uma foto nesse lugar. Então, E quer tirar uma foto bonita. Os aplicativos são bons também, porque te ajudam a localizar aquele ponto para tirar a foto. Isso, mas o mais importante, gente, do que tirar foto de tudo isso é vivenciar a experiência, né? A experiência que te torna muito mais rico, né? A experiência mais rica que existe nesse mundo é você poder viajar e compartilhar essas culturas, esses conhecimentos. É quando a gente gasta e volta mais rico. É a viagem. São as memórias. Ó, aqui o que temos? Aqui é São Francisco, não? Lisboa. Tem uma parte bem parecida com Bondinho, né? E Lisboa também tem muitos brasileiros agora por lá. Tem alguns destinos mais, digamos que tem ficado mais baratos, né, para as pessoas viajarem. Lisboa recentemente tem sido um dos locais mais procurados na Europa, por causa da língua, por causa do clima e também por causa dos preços. Porque apesar de ser em euro, é um dos países que come-se bem, passeia-se com um custo bem mais baixo. E, então, Lisboa é um destino... Quem nunca fez uma viagem internacional e quer começar por um país, eu recomendo a Portugal, Lisboa, Porto, são destinos maravilhosos, inclusive para ir com crianças. E me fala uma coisa, né? Tem mudado muito o perfil do viajante brasileiro, porque eu vi ali, né, até a questão de Bali, logo no início da nossa entrevista, uma imagem bem bonita. Depende do tipo de turismo também que você está buscando. É um turismo, uma viagem com a família, legal se planejar de uma maneira, uma viagem em casal, uma viagem sozinho para relaxar. Então, assim, tem esses perfis e é importante, assim, você se adequar, porque às vezes, não, mas todo mundo foi nesse local e para mim não foi bacana, porque às vezes é a percepção de cada um também, né? Os sonhos, aquela vontade de ir, não tem como, né? Um sonho, tem que ir. Mas dá para programar, dá para fazer passeios específicos para as crianças, passeios específicos românticos para os casais. Então, com planejamento, é possível fazer. Esse aqui é no Parque Lage. É um lugar super bonito, inclusive teve um pedido de casamento o dia que eu fui, também foi uma graça. Fica cheio em alguns horários, também dá para se planejar. Então é um destino, por exemplo, Rio de Janeiro, dá para ir com criança, dá para ir para uma viagem de lua de mel. Depende do estilo, mas também depende muito do planejamento. Maravilha. Mari, pra gente fechar aqui, estão me perguntando sobre São Paulo ainda, né? Em julho, São Paulo com as crianças, qual que é o melhor lugar para passear ao livro? Parques. São tantos. A gente até fez um texto essa semana, os 30 lugares, e tivemos que cortar um monte, porque tem muito lugar bacana em São Paulo. Tem os museus, que geralmente tem um jardim na frente, por exemplo, a Pinacoteca. A Pinacoteca do Estado tem um jardim lindo na frente, dá para juntar as duas coisas, um passeio cultural e um passeio ao ar livre para as crianças. O MASP, também muito bonito, as exposições e fazer uma caminhada ali pela Paulista e também tem os jardins ali do Trianon. Então, assim, dá para agradar adultos e crianças em muitos lugares de São Paulo. Maravilha, adorei recebê-la aqui. Deixa o seu contato para nós, para quem quer saber mais sobre as suas dicas, enfim, todas as suas percepções aí de viagens também. Fique à vontade. Como é que a gente te encontra? O site é www.maripelomundo.com.br, em todas as redes sociais também, Mari Pelo Mundo, e tem muitas fotos de viagem para inspirar quem está se preparando de última hora para as férias de julho. Maravilha, obrigada, viu? Continue aqui com a gente, Mari. Vamos acompanhar agora o talento aqui desse
Pequeno grande garoto, Pedrinho Miranda, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Veio acompanhado do pai, é isso? Vim. Pai, parceiro, músico, Parceiro, base, músico, tudo. professor, tudo. Maravilha. Tô vendo aqui um pouco do seu currículo, Pedrinho. Olha, fez novela Carinha de Anjo no SBT, foi finalista e semifinalista do The Voice, fez o musical Dois Filhos de Francisco, participou do filme Patrulha Canina, que está nos cinemas também, está gravando agora um outro filme, 10 horas para o Natal, ou seja, você já está com no auge dos seus 40 anos? Gente, olha esse currículo, que maravilha. E aí? Como é que você foi tocado pela arte, Pedrinho? Você está com quantos anos agora? Eu tô com 12. 12 anos. Você 12 começou anos. quando, assim, na carreira artística? Bom, o meu pai, ele é formado em música, então na música foi, tipo, desde sempre, desde que eu tava na barriga da minha mãe, porque ele colocava música pra minha mãe ouvir quando ela tava grávida, colocava o fone da barriga da minha mãe. Então eu fui musicalizado Desde sempre. da gravidez da minha mãe. Sim. Então a música sempre esteve muito presente na minha vida. Agora, a interpretação, a atuação foi uma coisa que veio. Uhum. Então, assim, eu amo os dois incondicionalmente. Que maravilha, hein? Tem algumas referências, né? Quem que você gosta na música? Você acabou de participar, né, do The Voice. Como é que foi essa experiência? Bom, eu tenho várias referências. Eu sou muito eclético, então eu gosto de tudo, assim. Ouço de tudo. Meu pai me induz em um tipo de música. Eu ouço vários tipos de música, assim. E eu gosto de variar um pouco, sabe? Não ficar sempre na mesma coisa. E sobre o The Voice, foi, assim, uma experiência maravilhosa. Eu amei fazer. Fiz vários amigos e criei uma experiência, assim, enorme, né? Com certeza. Gente, eu tô aqui ainda olhando o Pedrinho, eu falei, que maturidade, hein? Você sempre foi, Obrigada. assim, um pouco mais avançado, você percebe isso do que em relação às pessoas da sua idade? Assim, você sempre teve essa maturidade presente, Pedro? Bom, sim, eu fico Sempre trabalhou bastante, né? O trabalho já te trouxe isso também, de Sim, disciplina? ajuda um pouco. Porque Eu assim, era bem- gravar novela e estudar ao mesmo Estudar. tempo, agora fazer o The Voice, estudar, então, participação na televisão também, então sempre você teve que se disciplinar em relação a isso, né? Sim, eu estudo de manhã e gravo à tarde, então fica bem organizadinho pra mim. E aí, depois que eu gravo, eu faço minhas lições de casa, então dá pra conciliar bem. Que bom, que maravilha. E tá de férias já? Tô de férias. Passou em tudo? Sim. Tudo nota alta, né? Isso aí. Vamos de Mentira. som. Pedro Miranda pra Bora. vocês. No matter who you are, no matter how much money you've got, you're gonna need somebody to stand by you. When the night has come and the wind is dark and the moon is the only I will see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tremble and fall, or the mountains, oh, should tremble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, 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 I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So